Olá, meu querido, graça e paz para você que está me assistindo nesse dia de hoje. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero agradecer por você que já foi inscrito nesse canal. Eu quero agradecer pelas pessoas que estão comentando, pessoas que estão dando sugestão de tema. Muito obrigado pela sua participação. A sua participação é muito importante. Eu quero pedir que você continue participando, continue divulgando, enviando esses vídeos para os amigos, familiares, continue incomodando as pessoas, porque essa é uma ferramenta de Deus. A internet é uma ferramenta de Deus. Às vezes você não consegue chegar em uma casa, em um lar, mas a palavra de Deus chega por meio de vídeos. Então continue me ajudando. Continue enviando estes vídeos a outras pessoas para que nós possamos juntos avançar e fazer com que a volta de Cristo seja abreviada. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente. Eu quero mandar um abraço especial nesse dia de hoje para os amigos lá do sítio Riacho do Meio. Eu acho que o nome do sítio é Riacho do Meio, aonde mora a família do irmão Adil. Quero mandar um abraço especial para sua mãe, uma pessoa excelentíssima, o seu pai e todos os seus familiares. Um abraço bem forte. É um sítio que fica entre Irapuã-Pinheiro e a cidade de Acopiara, já fica dentro de Acopiara. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente aquela comunidade. Eles assistem meus vídeos, o irmão Adil envia no grupo e aquelas pessoas estão assistindo e eu estou muito agradecido por isso. Que Deus possa abençoar grandemente toda esta comunidade e todos os demais que estão nos assistindo. Amém? Queridos, nós vamos estudar hoje sobre a vida de Jó. O tema de hoje é: por que Jó sofreu? Por que Jó sofreu tanto? Sabe que na nossa vida acontece tantas as coisas que nós nos perguntamos os porquês. Quantas vezes nós não olhamos para Deus e perguntamos o porquê de determinados acontecimentos que acontecem em nossa vida? Por que comigo? Por que aconteceu com a minha família? Quantas vezes nós não paramos para pensar e fazemos essa pergunta a Deus? Para nós entender o sofrimento de Jó, para nós entendermos a história de Jó, nós precisamos voltar no tempo. Eu preciso voltar no tempo com você pelo poder da fé e te levar ao Antigo Testamento. Jó viveu em um período após o dilúvio, depois do dilúvio e antes de Abraão. Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, foi Jó, o livro de Jó. O livro de Jó foi escrito por Moisés. Moisés escreveu o livro de Jó. Quem era Jó? Jó, ele era um pecuarista. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem rico. Jó tinha muitos camelos, muitos animais, gado, muitas ovelhas, bode. Então a Bíblia chama Jó e diz que Jó, ele era o homem mais rico daquela região. Jó tinha 10 filhos, uma esposa. Jó era o tipo da pessoa que todo mundo queria ser. Jó tinha uma ótima família. Jó tinha dinheiro. Jó tinha respeito na comunidade. As pessoas respeitavam Jó, as pessoas admiravam Jó. Olha que coisa. A vida de Jó, Jó era o tipo da pessoa quase perfeito. Você já viu alguém dizer assim, ó, eu sou quase perfeito? Era Jó. Jó era aquele tipo de pessoa que se há uma família que era uma bênção na terra, era a família de Jó. A Bíblia diz que Jó, ele orava a Deus para que, se possível, os filhos tivessem cometido algum pecado, Deus pudesse os perdoar. Antes de seus filhos pecar, Jó estava orando
por eles. Olha como Jó, ele era um homem fiel e dedicado a Deus. Na pergunta de quem era Jó, nós vemos um pouco da biografia de Jó. Jó viveu em uma cidade por nome de Uz, que mais tarde essa cidade se tornou Uz dos Caldeus. Essa cidade foi construída pelos filhos de Noé, os descendentes de Sem, os semitas. Os semitas construíram muitas cidades e entre elas está a cidade de Uz. E Jó, ele viveu nessa cidade. Era uma cidade, queridos, era uma cidade pagã. Era uma cidade onde prevalecia a idolatria, as pessoas eram muito idólatras, adoravam vários e vários deuses, mas o que isso mostra para nós é que mesmo morando em uma cidade pagã, no meio da idolatria, não impedia de que Jó fosse um homem fiel a Deus. Jó, ele era um homem fiel a Deus. Jó, ele era temente a Deus. E quando a gente vai na Bíblia, no livro de Jó, escrito por Moisés, e quando a gente vai no capítulo 1, no verso 1, a Bíblia diz: havia um homem na cidade de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Diga aleluia, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na cidade de Uz dos Caldeus, ou em Uz, uma cidade pagã, uma cidade onde a idolatria prevalecia, mesmo assim havia uma chama, uma luz permanecia acesa. Havia ali um guardião da lei do Senhor. Havia ali naquela cidade um guardião da palavra de Deus, um guardião dos mandamentos de Deus. Talvez hoje eu possa estar falando com alguém que esteja vivendo em um ambiente não muito adequado para um cristão, mas eu quero dizer para você nesse dia de hoje, é que não importa o local aonde você mora, não importa a cidade que você está, o importante é você e Deus. Nós podemos ser fiel a Deus, independente da casa, do lugar e da cidade que nós moramos. Jó, ele era fiel a Deus. E dentro desse contexto de fidelidade, a qual eu li agora no livro de Jó, no capítulo 1, verso 1 e 2, para a gente compreender a história de Jó, nós temos que ir um pouco atrás, onde tudo começa na criação do homem, quando Deus criou o homem do pó da terra. Quando Deus cria Adão e Eva, manda que eles povoem a terra, crescei e multiplicai, enchei a terra, povoai-vos a terra. E a palavra do Senhor diz que Adão e Eva pecam, e daí eles começam a povoar a terra, e diante de uma expansão de pessoas, nasce dois grupos, o grupo dos filhos de Deus e o grupo dos filhos das trevas, os que obedeciam e os que desobedeciam a Deus. Havia dois grupos desde Adão e Eva que se espalhou, e a palavra de Deus diz que a terra foi povoada, estava cheia. E quando eu vou para o livro de Gênesis, para o capítulo 6, e quando eu vejo no verso 5, diz assim a palavra de Deus: viu o Senhor
que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra e que todo desígnio do seu coração era mau, era mau, era mau diante de Deus. Sabe, querido, quando se multiplicou as pessoas na terra, Adão peca e fez com que uma grande porta do pecado seja aberta. E o pecado trouxe grandes sequelas para a humanidade. E a palavra de Deus diz que a terra estava corrompida. A terra estava corrompida e o desígnio do coração do homem era mau. A palavra de Deus diz no versículo 6 do capítulo 6 de Gênesis, um texto que me chama muita atenção quando ele diz: então arrependeu-se o Senhor Deus de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou em seu coração. Queridos, a terra se multiplica, as pessoas sobre ela, e Deus olha lá do céu, e a palavra do Senhor diz que Deus se arrependeu em seu coração de ter construído, de ter criado o ser humano. Querido, isso é triste demais. Eu vi muitos defensores, advogados de Deus, pegam esse texto e dizem: esse texto no original não é assim, porque Deus não pode se arrepender, Deus não é um homem que se arrepende, e essa palavra no original não tem. Chega mais perto de mim, chega mais perto. Eu quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia fala lá no Evangelho, em João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, lá ele fala que Deus é amor. No versículo 8, ele diz que Deus é amor. A essência de Deus é o amor. E eu creio que Deus é amor. Mas eu creio em um Deus que é justiça. Sabe, queridos, eu quero falar para esses advogados de Deus, que vão advogar sobre esta causa, que Deus não pode se arrepender, que eles estão enganados. Eu fico imaginando quando Deus olha lá do céu, a grande frustração que Deus sentiu. Sabe, querido, quando os anjos viram Adão e Eva comerem do fruto proibido, os anjos choravam. Houve uma grande comoção nos céus. Anjos e serafins começaram a chorar. Eles ficaram tristes demais, porque agora eles haviam abrido uma porta, que esta porta trouxe ao nosso mundo o pecado, e o pecado trouxe à humanidade a morte. E a Bíblia diz no capítulo de Romanos 5,12, e a morte passou a todos os homens, porque por meio de um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. Queridos, foi um dia de tristeza nos céus. Eu fico imaginando agora o homem que era a imagem e a semelhança de Deus, no que o homem se tornou. Ao povoar a terra, a Bíblia diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, que Deus agora estava triste, porque o desígnio do coração do homem era mau. Sabe, queridos, Deus, Ele pode se entristecer. Deus, Ele fica triste quando eu e você pecamos. Ele fica triste toda vez que nós nos decepcionamos Ele. É uma tristeza, e houve uma tristeza imensa no céu, a ponto de Deus ficar tão triste, de dizer: eu vou dar cabo à terra, porque o desígnio do coração do homem é mau. E a Bíblia diz que nem tudo estava perdido, porque a palavra de Deus diz que Deus achou Noé, Deus achou graça diante de Noé.
diante de uma geração perdida, Deus olhou e viu que nem tudo estava perdido, porque havia uma família que se encontrava fiéis diante de Deus. A família de Noé era os guardiões da lei de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu fico alegre, porque diante de um abismo, diante de um mundo perdido, Deus olha lá do céu e vê e diz que nem tudo está perdido, porque ainda há uma família. Há uma família na terra que Deus achou graça diante deles. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Deus envia o dilúvio. O dilúvio destrói todas aquelas pessoas. E a palavra de Deus diz que após a destruição daquele mundo pelo dilúvio, Noé agora tem a responsabilidade de povoar a terra. E Noé agora, juntamente com os seus filhos, vão povoar a terra. Mas como lá no princípio de Adão e Eva, 2 gerações se criaram, mais uma vez agora 2 gerações também. Havia 2 grupos. Aqueles que eram guardiões da lei de Deus e aqueles que escolheram desobedecer à lei de Deus. Querido, você sabe por que Satanás foi expulso do céu? Porque Satanás, ele era desobediente a Deus. Ele questionava, ele desobedecia, ele era orgulhoso, ele era invejoso, ele era mentiroso, ele é o pai da mentira, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que ele foi expulso do céu e foi lançado para a terra. E ele agora consegue induzir Eva a pecar, juntamente com Adão. O mundo é destruído e Deus agora recria o mundo novamente com Noé. E Satanás olha para Deus agora e diz: você vai reconstruir novamente? Mas fique sabendo que eu vou destruir o homem novamente. Sabe, queridos, Deus reconstrói novamente o mundo. Uma nova geração nasce agora de Noé. Eu posso comparar esse mundo a uma dama. De um lado tem 2 jogadores muitos capacitados. De um lado tem Deus e do outro lado tem um diabo. E as peças somos nós. A dama é este mundo. De um lado Deus, de outro lado Satanás. E nós somos as peças desta dama. E sabe o que está em jogo? A minha vida e a sua vida. A minha salvação e a sua salvação. A minha família e a sua família está em jogo. E Deus tem lutado, Deus tem trabalhado para nos salvar. Sabe, queridos, quando eu entro agora dentro da história de Jó, eu imagino agora Jó. No conteúdo da história agora entra Jó. O mundo é repovoado novamente. E certo dia a Bíblia diz que Satanás estava passeando pela terra, rodeando, passeando. E Deus agora, ele vai lá até onde Deus está e diz. E ele se encontra diante de um concílio, uma reunião celestial entre Deus e os anjos. E agora ele chega e Deus olha para ele e diz: de onde vem Satanás? Ele diz: eu venho de rodear sobre a terra, de passear sobre ela.
E Deus olha para ele e diz: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, Deus deu um tapa na cara do diabo. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que Satanás se apresentou diante de Deus, foi para acusar os filhos de Deus. Deus não tem falha, Deus é perfeito, mas nós somos falhos. E todas as vezes que Satanás se aproxima de Deus, é para acusar-nos diante de Deus. Satanás vinha alegre, ele vinha ali agora todo cheio de egoísmo e de inveja, dizendo: mais uma vez eu me apresento diante de Deus e mais uma vez eu vou humilhar Deus. Porque mais uma vez ele construiu, ele repovoou a terra, e a terra é minha. Eu sou príncipe dessa terra. Ele tentou negociar com Jesus quando tentou dar este mundo a Jesus, que não é dele. Ele é um mentiroso. Ele tomou o lugar que era de príncipe da terra. Essa posição de príncipe era de Adão. Quando Adão cai, ele perde essa posição de príncipe da terra. E Satanás se apodera. E mesmo contra a vontade de Deus, Satanás ainda continua se apresentando nos concílios celestiais. Satanás continua acusando Deus e suas criaturas. E por mais uma vez ele vem para questionar e envergonhar Deus. Mas antes dele apontar para a terra, mas antes de ele acusar, Deus olha e diz: observaste o meu servo Jó? Sabe o que Deus queria dizer? Deus estava dizendo: olha, Satanás, você tem dito que na terra é impossível a pessoa ser fiel a mim, mas há um homem na terra justo, temente a Deus e que não se entregou aos desígnios mal em seu coração. Satanás, há um homem na terra justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi um tapa na cara de Satanás. Mas Satanás não desiste de primeira. Ele olha para Deus e disse: mas por acaso em vão ele te adora? Tu não deste a ele bens? Não é porventura Jó o homem mais rico do Oriente? Sabe o que Satanás estava dizendo? Que Jó era fiel a Deus porque ele era rico. Porque Deus tinha dado riqueza a ele. Sabe, queridos, Satanás é um mentiroso. E quando Jesus esteve nessa terra, ele provou que Satanás é mentiroso. Quando Jesus disse assim, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A riqueza não é uma porta para o céu. A riqueza, ela é um impedimento. Ela é um muro que atrapalha muitas pessoas de buscarem a Deus. Olhe para as pessoas da sua igreja. Olhe para as pessoas que estão ao redor de Jesus. Olhe para as pessoas que buscam Jesus. Em sua grande maioria, as pessoas que buscam Jesus são pessoas pobres, que não têm nada na vida. E Satanás estava mentindo. Quando ele disse que Jó só era fiel porque Jó era rico, ele estava mentindo. Porque a riqueza é um empecilho. A riqueza, um homem rico,
Ele tem a riqueza como seu Deus. É uma dificuldade para uma pessoa rica seguir a Jesus. E Deus agora olha para ele e diz: se você acha que ele me serve pela riqueza, tira a riqueza dele. Só não toca na vida dele. E a palavra de Deus diz que Satanás tirou tudo de Jó. Em um dia, no mesmo dia, a Bíblia diz que Jó perdeu 3.000 ovelhas. Só um homem escapou. E quando ele estava contando a história, chegou o outro dando uma má notícia. E quando o outro estava terminando a história, chegou outro dando uma má notícia. E mal o outro acabara de falar, quando chega outro dizendo: olha, Senhor, deu um vento forte, tão forte, que esse vento derrubou a casa onde nós estávamos com todos os teus filhos, e todos os teus filhos morreram, e não escapou ninguém. Somente eu escapei para te dar a notícia. Sabe, querido, você já perdeu algo na sua vida? Você já perdeu alguém que você ama? Você sabe o que é amar? Você sabe o que é você ter algo e você ama de uma maneira tão grande e você perde? Você sabe o que é isso? Foi o que aconteceu na história de Jó. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu a sua família. Ele perdeu os seus filhos. E o que Jó tinha feito para merecer isso? Jó não tinha pecado para... Jó não tinha feito nada de errado para estar passando por todas essas dificuldades. Tudo isso porque Jó escolheu servir a Deus. Sabe o que acontece, queridos? Satanás achou que tinha tirado tudo de Jó. Tudo. Outro dia depois, Satanás se apresenta diante de Deus e Deus faz a mesma pergunta que ele fez anteriormente: de onde você vem? Eu venho de rodear sobre a terra e passear por ela. E Deus pergunta para ele: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Satanás olha para Deus e diz: porventura, Jó não é um homem que tem uma saúde de ferro? Tira a saúde dele e verás que Jó te negarás. Sabe, queridos, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó e tirasse a saúde de Jó. Jó ficou doente. Jó ficou com uma doença terrível, cheio de chagas, cheio de feridas. A história diz que Jó foi colocado dentro de um buraco, cheio de cinza, até o pescoço. A cinza fazia com que aquelas feridas fossem esfriadas. Jó chorava. Jó passou por momentos difíceis na vida dele. Mas Jó permaneceu fiel a Deus. Sabe por quê? Porque Satanás acreditava ter tirado tudo da vida de Jó. Você sabe o que era o tudo de Jó? Você sabe o que era o tudo de Jó? O tudo de Jó era Deus. O tudo de Jó era Deus. Eu quero dizer para você nessa noite
que o inimigo, ele pode tirar o teu emprego, ele pode tirar o teu marido ou a tua esposa, ele pode tirar os teus filhos, ele pode tirar o teu dinheiro, ele pode tomar a tua casa, tirar de você. Mas se tem uma coisa que ele não pode arrancar de nós, é a nossa fé. Se tem uma coisa que ele não pode tirar de nós, é o nosso amor por Deus. Sabe? O que Satanás acreditava é que quando ele tirasse tudo da vida de Jó, Jó se tornaria mais fraco. Mas ao contrário, Jó se tornou mais forte. Algumas coisas que o diabo arranca da nossa vida para nos fazer mais fracos. Mas, sem saber ele, que nos torna mais forte. Nos torna mais forte em Cristo. Talvez nesse dia eu possa estar falando com alguém que tenha perdido algo, que o inimigo tenha arrancado algo da sua vida. Sabe, querido? Coloque a sua vida na mão do Senhor. Que Deus olhe lá de cima e diga: observar que Satanás a Maria, o Raimundo, o Antônio, o Chico, o Pedro, o Zé, meu servo, minha serva, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Se Deus olhar lá de cima, tem Deus observado em você e em mim essas qualidades? Queridos, que as qualidades de Jó sejam postas em nossas vidas. Que nós possamos ser íntegro, fiel, temer o nome de Deus. Íntegro, reto, temer a Deus e se desviar do mal. Quando vê uma coisa errada, nós temos que temer, se desviar. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Sabe? Eu quero orar por você nesse dia de hoje. Quando Deus olhou lá do céu, Deus, ele viu que nem tudo estava perdido. Mesmo diante de uma terra pagã, diante de um povo pagão, havia um homem fiel a Deus. Um homem guardião da lei de Deus. Um homem fiel a Deus. Não importa onde você mora. Não importa que na sua casa só você seja cristão. Não importa se no teu trabalho todas as pessoas do teu trabalho não gostem de crente, que riam de você, não importa. Riram de Jó. Não faltou pessoas para rir da cara de Jó, de olhar para ele e dizer: você está assim porque você pecou. Deus está te castigando. Você está pagando por algo que você fez. E Jó sabia que não tinha feito nada. Sabe, queridos, um dia eu perdi algo que eu amava. E há muitas coisas que eu amo aqui nessa terra ainda, que eu zelo por ela, como a família. E eu sei que você zela pela sua família. E peça a Deus força, porque um dia Satanás, ele vai tentar arrancar de você aquilo que você mais ama. Sabe? E quando Satanás fizer isso com você, nós temos duas opções: de desistir de tudo com uma perca, ou de se tornar mais forte. Porque nós temos um propósito, e o nosso propósito é Jesus. O seu propósito é Jesus? É o seu propósito Jesus? Eu quero orar com você.
Eu quero orar para que, assim como Jó, eu e você, o nosso tudo seja Deus. A coisa mais importante de nossa vida, mais do que nossa vida, mais do que nossa família, mais do que tudo, seja Deus. Você quer isso para a sua vida? Você quer botar Deus em primeiro plano? Você quer ser como Deus? E dizer, Satanás, você arrancou tudo, mas você não pode arrancar Deus da minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço por esta palavra, eu peço perdão pelos meus pecados, eu peço perdão pelo pecado do teu filho e da tua filha que está do outro lado, e que nós possamos nos inspirar na história de Jó, e que possamos ser como Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Abençoa nosso lar, nossa família, e abençoe todos aqueles que estão nesse momento se apegando em Ti, que um dia nós possamos vencer como Jó venceu, e Deus deu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Louvado e engrandecido seja esse Deus. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e a minha família. E lembre-se, siga a Bíblia. Vá pelo assim diz o Senhor e não assim diz o pastor. Que Deus abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.